Fala, torcedores do Vasco da Gama, justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News. Por aqui comentaremos um pouco mais sobre tudo o que acontece ao redor do Vasco da Gama. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco finalizou os primeiros dias desde sua volta aos campos de treinamento quanto à reapresentação de seu elenco que aconteceu ainda no último sábado. O Cruz Maltino esteve realizando os primeiros testes físicos em todos os atletas para que assim possa preparar de uma melhor maneira cada um para um ingresso na temporada de 2024. O Cruz Maltino é que dividirá em cerca de duas partes a sua pré-temporada, que vai acontecer em uma metade no Rio de Janeiro e a outra parte sendo disputada fora do Brasil. Serão momentos destinados para que o Vasco possa fortalecer os laços que ainda construiu durante 2023. Também um momento muito crucial para construir toda uma coesão e sinergia que é necessária para enfrentar as batalhas que estarão por vir nos campeonatos que o Vasco estará disputando em 2024. A segunda metade da preparação, que ocorrerá no Uruguai, com um cenário assim, além das quatro linhas que proporcionam um ambiente propício para o crescimento coletivo. Assim, o Cruz Maltino buscará não apenas um treinamento, mas um aprimoramento técnico e tático de forma muito coletiva de todos os seus jogadores, aliados à sua comissão técnica. O responsável pelas contratações que o Vasco tem realizado e ainda vai realizar em 2024 também concederá a sua primeira aparição de forma pública para o torcedor vascaíno. O diretor Alexandre Matos estará concedendo uma entrevista coletiva ainda na manhã de segunda-feira, dia 8, às 11 horas da manhã no CT Moacir Barbosa. Por lá, algumas dúvidas devem ser tiradas e o profissional será oficialmente apresentado como diretor executivo do Vasco para as próximas temporadas. Ele que já tem trabalhado bastante na busca por elaborar planos e também contratar jogadores que possam fazer com que o Vasco eleve de nível. Obviamente, esse é um trabalho a longo prazo e assim o Vasco colherá os resultados aos poucos, na medida em que também o profissional for realizando cada vez mais acertos no Cruz Maltino. Você, torcedor do Vasco, qual sua expectativa para o ano de 2024? Comente aqui abaixo. Ainda no domingo, o Vasco esteve surpreendendo o seu torcedor mais uma vez. Após contratações inesperadas que o Cruz Maltino já esteve realizando nessa temporada de 2024, a equipe colocou um comunicado em relação a mais uma chegada de um atacante para a temporada de 2024. O atacante, cuja especulação já rondou em São Januário, se tornou uma realidade. O atacante David vai chegar a São Januário para ser mais um atacante do Vasco para a temporada de 2024. A negociação com o Internacional consolidou-se e agora o Cruz Maltino poderá contar com mais um reforço para a sua linha ofensiva do campo. David, um jogador que apresenta versatilidade em relação às suas posições dentro do campo, é um atleta que pode desempenhar tanto jogando pelos lados do campo como ponta, mas também jogando como centroavante. Ele traz uma dinâmica a mais e isso pode ter sido um ponto a ser muito bem analisado pelo Vasco. Essa capacidade de adaptação que ele demonstra nas últimas equipes que esteve atuando e que pode sim ser aproveitado pela preferência do técnico Ramon Dias pela utilização dele em algumas partes do campo. O Vasco conseguiu acertar um empréstimo com o atleta que chega ao Cruz Maltino até o fim da temporada de 2024 e assim abrirá portas para possibilidades táticas que possam estar fazendo o técnico Ramon Dias utilizá-lo de uma forma um pouco mais flutuante dentro do campo, caso seja um jogador que em algum momento seja utilizado como titular. A princípio, o torcedor vascaíno reagiu de uma forma bem surpreendente nas redes sociais, tendo em vista que esperava jogadores de uma relevância um pouco mais alta,
mas o torcedor também entende que é muito importante a montagem de um elenco com a participação de atletas que cheguem para complementar. Esse é o terceiro e o Vasco não deve parar por aí. A diretoria já tem buscado no mercado algumas outras opções que possam se tornar atrativas. Ainda de acordo com a imprensa da Argentina, mas em específico informações de Ataque Sports, o Vasco expressou seu interesse no meio-campista Kevin Zenon, talentoso atleta do Unión, a equipe da Argentina. O jogador tem sido buscado por alguns outros clubes e também o Boca Juniors aparece na parada pelo atleta. Cerca de 4 milhões de dólares, no mínimo, são pedidos pela equipe argentina para liberar o promissor atleta. O camisa 10 de 22 anos de idade atua como meia esquerda. Na temporada, ele participou com 36 jogos, 3 gols e 3 assistências. E o futuro de Gabriel Peck se aproxima de forma bem a passos largos de ser longe do Vasco para 2024. Tendo em vista que o atleta recebeu mais recentemente uma proposta do Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Recentemente, o Vasco recebeu em sua mesa uma investida por parte dos norte-americanos pelo seu atacante. E tudo indica que o torcedor está prestes a ver que o atleta possa estar mais próximo do futebol dos Estados Unidos. O jogador também expressou seu sinal positivo em relação a uma possível mudança de clube. E assim faria com que o jogador possa concretizar de uma forma mais rápida e fácil a sua mudança para o futebol estadunidense. A diretoria do Vasco também esteve recebendo uma oferta que lhe agradou, cerca de pouco mais de 50 milhões de reais, para que o atleta possa ser negociado em definitivo para uma nova liga a ser jogada em 2024. Agora, o que deve estar faltando apenas é uma concretização por parte das detalhes burocráticos que toda negociação apresenta para que o jogador possa ser vendido de forma definitiva. Peck, que subiu para as categorias de base do Vasco muito jovem, atualmente com 22 anos de idade, se aproxima de deixar o Vasco após uma boa temporada de 2023. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.